Então, abre a sua Bíblia em Josué capítulo 2 e nós vamos falar sobre o oitavo princípio aqui. Nós separamos 15 verdades e princípios de alguém que quer realmente ser liberto e alguém que quer libertar alguém como conselheiro. Glória a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão voltada para o mapeamento ainda hoje, fechando. Capítulo 2, Josué, você pode permanecer sentado, diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra. Diga comigo, andai e observai. Mais uma vez, andai e observai. Gente, isso é a característica de um conselheiro, de um facilitador no padrão da libertação. Ou seja, alguém que quer ajudar alguém sair de um vale, sair de uma área, de uma crença errada, de uma área onde ela está presa. Andai e observai a terra e Jericó. Então ele mandou andar e observar a terra e Jericó. Olha que coisa interessante, aqui nos diz muito também. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Nós vamos ler só até aqui, porque nós já lemos na semana passada o capítulo inteiro. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu peço que nesse momento Teu Espírito Santo venha nos revelar, Senhor, e nos trazer a verdadeira, Senhor, a Deus, essência para nós que estamos vivendo nesse tempo agora que antecede a volta de Jesus, a essência da libertação, da casa de Deus, de uma vida em plena paz, de uma ovelha que é conduzida a águas de descansos, a pastos verdejantes, Senhor, e uma ovelha que tem como líder o príncipe da paz. Amém? Que nós possamos, Senhor, durante essa mensagem, receber isso em nossas vidas e que as nossas famílias sejam as maiores beneficiadas em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós falamos na semana passada sobre 8 princípios do mapeamento. 8 princípios, né, sobre alguém que deseja trabalhar na conquista da terra. E a terra é o que, gente? A terra é a nossa? A terra é a nossa alma. Paulo disse que Deus não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, mas em nós, dentro de nós. Então o templo somos nós. O tabernáculo, diga, o tabernáculo sou eu. Amém? O átrio é o seu corpo, o santo lugar é a sua alma e o santo dos santos é o seu espírito, aonde Deus fala. Diga, o tabernáculo sou eu. O apóstolo Paulo diz que o Velho Testamento nos serviu como figura de linguagem para que nós entendêssemos as coisas espirituais. Não é que essas coisas não aconteceram, elas de fato aconteceram. No Velho Testamento, o inimigo era o inimigo. Deus mandou matar até criança de peito, irmão. Aquele povo inimigo era o inimigo. Isso é muito sério. Mas agora a gente entende que o inimigo, na verdade, não são as pessoas. Os inimigos são quem? São os demônios, os principados, as potestades. Então, você tem uma diferença, sim, entre a nova e a velha aliança. Só que a velha aliança, ela nos traz toda uma realidade espiritual. Jesus mesmo usou a terra, elementos como árvore, como semente, semeadura. Ele falou aquela parábola, lembra das 4 semeaduras? 3 em terra ruim e a última em terra fértil. Falando que a semente é a palavra de Deus e a terra são os nossos corações. Então, não fica difícil entender que a Canaã celestial está dentro de nós. A maior vitória de um ser humano nessa terra não é ficar milionário,
Tem milionários, tem governadores que se matam, presidentes, não é? No nosso país mesmo, que tiram a própria vida. Tem pessoas ricas em depressão, artistas que ficam isolados em ilhas de amigos, em Angra dos Reis, porque dá um nome bonito para síndrome do pânico, depressão, isso aqui, aquilo, acolá. Então, nem fama, nem dinheiro traz a verdadeira felicidade. Então, fica claro que a vitória maior, por isso que o cristianismo é diferente de toda religião. Toda religião tem a ver com fazer por fora, mas o cristianismo tem a ver com ser. Ser filho. Quando Moisés perguntou para Deus qual é o seu nome, ele dizia: eu sou Deus, eu sou. E hoje no mundo é muito mais valorizado a gente que faz do que a gente que é. Então você precisa ser. Claro que você vai fazer, mas uma vez que eu tenho uma identidade, eu tenho um destino. E como o diabo tenta destruir a maioria das identidades das pessoas na infância, nas famílias, as pessoas crescem, estão sem destino. O maior rumo que ela tem é entrar numa empresa e ficar lá, condenada, sem propósito, reclamando que amanhã é segunda-feira, semana após semana, vida fútil, sem valor, sem propósito, e vive para chegar ao final de semana, para depois chegar segunda-feira, ter que esperar até sexta de novo para eu ser um ser humano. Porque eu odeio trabalhar onde eu trabalho, mas eu preciso ganhar o dinheiro. Pessoas que vivem para ganhar um dinheiro para poder comer, ou seja, estão sobrevivendo, vivendo quase como animais instintivamente, mas essa não é a realidade para você, amém? Deus tem planos, tem propósitos na sua vida, e você vai ter que sair desse lugar de vítima e deixar Josué ir colocando a planta do pé dele em cada território da sua alma. Josué é o Espírito Santo, amém? Moisés tipifica Cristo, e Josué tipifica o Espírito Santo, o sucessor de Moisés. Aleluia. Então, é muito importante a gente ter essa realidade bem entendida. Então, nós vimos, os primeiros princípios que nós vimos para ser um mapeador, alguém que quer realmente ver as pessoas curadas e libertas, maturidade espiritual, ser comissionada, ou seja, alguém te enviou. Na Bíblia diz que Moisés enviou Josué, e agora Josué enviou esses dois espias. Nós vimos sobre unidade, parceria, concordância, enviou 2. Vimos também descrição, eles foram secretamente, com perícia, com prudência, né? Pessoas confiáveis. Você não vai abrir a sua vida para alguém que não pode te ajudar. Para com isso. Você está se expondo desnecessariamente. Tem gente que fala aqui, fala ali, e aí com certeza você vai ficar vulnerável ao inimigo. Você tem que abrir a sua vida com quem pode te ajudar. Alguém discreto, confiável, leal. Nós vimos também o quinto princípio, aceitação. Para você ajudar alguém, você tem que ser uma pessoa que já venceu as barreiras impostas pelas carências emocionais, de chamar a atenção para si, querer demonstrar uma espiritualidade através da carne. Então, eu sou aceito por Deus, amém? Deus me ama, eu não preciso buscar nada, não preciso fazer alguma coisa para ser, eu já sou. Diga, eu já sou filho. Amém? Quando Jesus morreu na cruz por você, Deus te chamou, querido. O Espírito Santo foi lá te buscar, lá no mundo. É porque você já é filho. Amém? Não sobrou nada para você fazer no sentido de você se tornar filho. Ele pagou o preço total. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim, não sobrou nada para você. Então, pastor, eu não preciso mais pregar, evangelizar. Não, irmão, isso é a consequência de quem é filho. Amém? É o resultado de quem crê. É o resultado. Esse é o resultado natural. Você não faz, você não evangeliza, faz caridade para se tornar filho. Você não atende alguém, você não discipula alguém, você não prega uma palavra para alguém te reconhecer o teu valor. O que é isso? Isso é uma pessoa que tem problema de aceitação. Você não atende alguém para mostrar como você é importante.
para ela, porque Jesus já morreu na cruz e já mostrou como você é importante para Ele. Amém? Você não precisa disso mais. Diga, eu já fui aceito por Deus. Se para Caim, Deus falou assim: meu amigo, meu filho, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Porque Caim ofereceu uma oferta da terra. Às vezes a gente vem e traz uma oferta. Abel ofereceu das primícias, deu o seu melhor, se comportou como um filho para honrar o pai. Caim provavelmente fez de qualquer jeito. E Deus não fez nada. Deus, eu não tenho direito de me agradar. Quem tem problema de aceitação é assim. Chego assim, poxa, parabéns, Marcela, o bem-vindo, está arrebentando, você está fazendo um excelente trabalho. Aí o irmão que é líder de outro ministério, se ela está indo bem, eu, como pastor, não tenho direito de me agradar do que ela está fazendo? Amém? Deus falou que ele se agradou da oferta de Caim, ao passo que da oferta de Abel e da sua oferta, porque a oferta diz muito quem nós somos, então não foi só da oferta. Às vezes a pessoa está fazendo coisas que não deveria fazer, e não está agradando, e é só você agir conforme aquilo que você crê, amém? Amém? Só você melhorar a sua oferta. Eu não estou falando de dinheiro não, sua entrega. Porque até sua mente, quando você fala, se Deus diz na Bíblia que Ele me ama, eu vou aceitar, eu vou trocar, eu vou ofertar a minha mente ao Senhor para aceitar a palavra dEle e rejeitar as feridas que minha família me causaram. Meu pai agora é outro. Ele é o meu verdadeiro pai. Amém? A Bíblia diz, herança do Senhor são os filhos na aljava. Gente, nosso Deus é um Deus de geração. A gente tem que pensar que nosso Deus é um Deus de geração. Como flecha na aljava do guerreiro, assim são os filhos. Olha só, a flecha na aljava é um filho, ele atravessa gerações. Porque quando fala filho, gente, é só o filho, seu neto, seu bisneto, amém? Você vai ver que quando a gente fala de família, quando a gente fala de um assunto desse, que é um assunto um pouco mais profundo, nós estamos tratando você só não, irmão. Nós estamos falando do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, seu tataraneto, até Jesus voltar. Da transformação que a sua oferta, que a sua atitude hoje pode fazer em 1000 gerações. A Bíblia diz que a oferta de Abel até hoje fala. Então, aceitação. Sexto princípio foi a supremacia de Deus. Parar de supervalorizar a ação do inimigo e valorizar que Deus é maior do que qualquer inimigo, amém? O sétimo ponto foi mobilidade. Temos que andar, não pode ficar parado, temos que movimentar, ir a campos emocionais, sentimentais, caminhar até a redutos, por piores que sejam os da alma da pessoa, ir lá e tirá-la de lá. E vimos o último ponto, foi compaixão. Sentirmos a dor das pessoas. Fazermos igual Neemias, nos importarmos com os outros. Isso faz a diferença. O nono ponto é a observação. Observar, pessoa que observa. Eu já adiantei um pouco sobre isso. Nós temos quantas bocas, gente? Às vezes tem alguém que parece que tem 5, né? Mas é uma só. Quantos ouvidos? Quantos olhos? A nossa própria anatomia já diz que nós temos que observar mais. Seja pronto para ouvir, né, e tardio para falar. O 10º ponto é foco e precisão. O mapeador, alguém que quer ajudar alguém, ela tem que ter o foco. Deus falou para Josué entrar, falou para os espias entrarem, Josué também passou a palavra, observar a terra e Jericó. Ou seja, eu estou discipulando o irmão, eu estou cuidando do irmão, estou cuidando, eu estou observando a terra, mas eu estou observando também a Jericó. Quem é Jericó? Jericó é a fortaleza que impede que eu, como facilitador, como alguém que ajuda ele como libertador, chegue a um lugar que ele precisa chegar.
Precisamos derrubar essas muralhas que estão impedindo essa pessoa de avançar na vida, de progredir, a mobilidade. Pessoas que Deus já enviou para te ajudar. Às vezes a pessoa já passou por 10 discipuladores, ninguém consegue ajudar essa pessoa. Ela rejeita todas as pessoas que Deus envia para ajudar. Por quê? Porque ela, na hora que vai entrar na fortaleza, ela não acolhe os espias, como Raabe fez. Ela rejeita. Ela prefere ficar na fortaleza. Então, um libertador ele tem que ter foco. Foco. Quem é Jericó? Observar e andar a terra e Jericó. Havia um alvo específico. A orientação de Josué era a dica que o Espírito Santo estava dando para a gente, para os espias, para os mapeadores. Quando você está cuidando de alguém, atendendo alguém, o foco principal é saber observar. Vai observar, observar, observar. O que você tem que percorrer? Mas aonde é que eu vou entrar? Qual é o lugar que eu preciso penetrar? Qual é a fortaleza que eu preciso penetrar para entender, para quando eu tocar a trombeta, eu derrubar essa fortaleza? Com a palavra de Deus. Então, as fortalezas, gente, da alma, são a base para a libertação. Lidar com essas fortalezas espirituais que foram estabelecidas na alma de uma pessoa, e aqui a gente está falando das Jericós, né, da Jericó, é muito importante, mas eu posso ver de fora a fortaleza, quando eu estou ajudando alguém. Agora, quando eu entro, eu vejo de dentro. Por isso que eu tenho que ter compaixão, porque a compaixão faz eu sentir a dor da pessoa. Então, eu estou vendo de dentro, e se eu entrei, eu posso ajudar a pessoa a sair de lá. Eu estou dentro. Né? Precisamos ter discernimento para chegar nas raízes certas e saber identificar as fortalezas do inimigo que foram implementadas na alma da pessoa, saber identificar essas áreas. Que áreas são essas? Onde os raciocínios foram fundamentados, estão lá até hoje, em feridas. Eles foram estabelecidos em feridas. Você pode pensar aí, às vezes, coisas que você tem como certo na sua alma, talvez não na mente, mas na alma, no coração, foi porque a ferida lá atrás estabeleceu isso. E você acha que é assim mesmo. Mas quando a palavra diz que não é assim, aí alguém tem que vencer. Quando Josué chegar com o seu exército, e a espada do exército é o que, gente? A palavra. Quando a pessoa está na fortaleza e ela não quer, ela fala, não, mas você está me acusando, você está... E ela começa a debater. Significa que essa fortaleza está ativa. E ela não está deixando a pessoa entrar. Ela não está se comportando como Raabe se comportou. Ela está assumindo a influência do inimigo dentro da fortaleza. Gente, eu sei que tem gente que fala, pastor, eu vim para a igreja, eu quero falar de fé, eu quero falar... Mas quem disse que a gente não tem que ter fé para entrar? Ajudar. Agora, a Bíblia diz que Jesus, ele disse, porque aqui veio. Por que ele veio? Tudo bem, você vai falar, ele veio morrer na cruz, ele veio me salvar. Mas ele saiu da boca dele, ele falou, eu vim para destruir as obras de quê? De Satanás. Ele veio para isso. E você, aqui veio. Não gosto de falar de maldição. Eu quero vir à igreja domingo, dar meu dízimo, ser um bom crente. Não quero... Será que a gente vai ter compaixão vivendo isso? Será que a gente vai viver uma igreja verdadeira se a gente não se envolver com libertação? Quando a minha Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, a palavra maldição aparece na Bíblia 200 vezes. Agora, talvez seu pai te espancava, te corrigiu da forma errada e nunca dizia o porquê. Não é esse o nosso Deus. Deus diz exatamente. Se você for lá em Deuteronômio 28, vai dizer as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Deus é um Deus justo, correto, honesto e que fala a verdade. Aí talvez você foi corrigido dessa forma. Ou, outro extremo, teu pai nunca te corrigiu. Aí quando eu falo que a maldição, um dos atributos da maldição é a correção de Deus, você fala, não, maldição não pode ser de Deus, deve ser do diabo, eu não aceito. Vou para outra igreja que não fale sobre maldição.
Eu só quero ouvir bênção. Só que eu não estou aqui, querido, para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Amém? E a gente tem uma vitória. A gente tem um território. Deus chamou Josué. Falou, Josué, meu filho, como você não derrotou todos os inimigos, esses inimigos vão te dar trabalho ainda no futuro. Quem foi o rei que derrotou todos os inimigos? Quem foi? Quem lembra no Velho Testamento? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Davi. Por isso Jesus é chamado filho de reinado do Messias. Por que Jesus é chamado o Messias? Porque Davi, ele foi o reinado messiânico. Como eu falei no início, Davi conquistou a paz em todos os territórios. Foi o apogeu da história de Israel. Davi era o povo de Deus, reinava nesse mundo e tinha autoridade. Todo mundo respeitava, porque existia um rei que conseguiu conquistar a paz. 40 anos, esse número 40 é simbólico, ele foi verdadeiro, aconteceu, mas ele diz muito mais para a gente, porque 40 nós já aprendemos aí, nós fizemos um curso, cultos, quando falamos de Apocalipse, você lembra sobre cada número? 40, Jesus ficou 40 dias no deserto, Moisés também, o povo ficou 40 anos, 40, gente, representa muito aqui. Então, você vê aqui que você vê aqui a história de Israel, você vê aqui a história do Velho Testamento sendo escrita para que nós pudéssemos ter entendimento agora do Novo Testamento. Então, talvez o seu pai corrigiu de um jeito ou nunca corrigiu, e você tenha dificuldade de entender um propósito da maldição. Diga assim, por favor. Tudo que Deus fez tem um propósito. É verdade ou não é? Aí você fala, eu odeio mosquito. O mosquito tem um propósito, sabia? Quem já foi picado por uma abelha? Dói, não dói? Você tem vontade de matar. A abelha, maldita abelha! Hã? Ela morre? Depois que pica? Já foi? É verdade, né? Eu não sei, nunca fui picado, graças a Deus. E o marimbondo, com aquele traseiro enorme, né? Picado de marimbondo dói mais, não dói? Gente, você sabia que até esses marimbondo, demônio disfarçado, marimbondo é feio, parece do mal, né? Ele vem assim, né? Ele tem um propósito. Você sabia que até o diabo tem um propósito? Tem um propósito. A maldição, o castigo tem um propósito. Quem gosta de sentir muita dor? Levanta a mão. Ninguém gosta. Gente, a dor, ela é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ela é muito boa no propósito a qual ela se destina. Ela diz, preste atenção aqui que você precisa tratar. Se infeccionar, você morre. O pior câncer que tem é aquele câncer silencioso. A maioria maligno. Por quê? Quando você descobre, você já está morto. Então vamos entender com maturidade o que nós estamos falando aqui. Amém, gente? Glória a Deus, você é um guerreiro. Se você não estivesse em guerra, Paulo não ia gastar um tempão na Bíblia falando sobre a armadura de Deus. Você está na batalha, mas tem gente que quer viver aqui sem guerrear. Não. Então, o outro ponto é ousadia para você entrar, aprofundamento no processo. Interessante, que olha só, gente, Josué, ele foi entrar, aí ele enviou 2 espias, aí esses 2 espias foram lá, 2 líderes, espiaram a terra, eles ficaram, quem que acolheu eles? Uma mulher prostituta chamada Raabe. Interessante, quando a gente vai entrar na vida da pessoa, todos nós, gente, a nossa alma tem áreas de fragilidade. Sim ou não, gente? Não tem ninguém que seja super poderoso. Então, só o fato de entrar na casa de uma mulher já mostra. A Bíblia diz lá nas cartas de Pedro que a mulher é a parte mais frágil do processo. Então, existe fragilidade. Então, eles entraram. Quando você vai entrar numa fortaleza,
você está entrando numa área de fragilidade. Por isso que a pessoa está querendo colocar uma fortaleza. Raabe, a casa dela era construída em cima da fortaleza, dentro da fortaleza. Então isso já diz muito. Mesmo assim eu tenho que ter discernimento, eu tenho que ter ousadia para entrar. E tem que ter décimo primeiro ponto, ousadia, e 12º, discernimento. Discernimento. Saber o que está ali dentro. A mulher é o vaso mais frágil. Então, por Raabe ser mulher, já me diz alguma coisa. Por Raabe ser prostituta, já me diz mais coisas. Identificar a natureza interna dessa fortaleza. É muito importante. O que está ali dentro? Por quê? O que Deus quer é salvar. Amém? Deus quer é libertar. E a 13ª característica, ou princípio, é aprofundamento. Eu preciso avançar. A base da fortaleza, como nós já falamos aqui, é o quê? É a ferida, a vergonha, a culpa. É óbvio que você vai entrar nessas áreas, a pessoa vai ser confrontada, vai ser exposta, vai tocar na ferida. Já viu aquela ferida que cicatriza só por fora a pele, mas por dentro não cicatrizou? O que tem que fazer com essa ferida? Abrir, tirar o pus, não é? E curar do jeito certo. Quem olha de fora pensa que está bom, mas você vê está meio inchado, meio avermelhado, encostou, dói, ai, chora, trava. Por quê? Porque está sensível à área. Fragilidade da mulher, simbolizando aqui, é uma área que precisa ser curada. Quando que eu sei que alguém está liberto? Quando ela fala até com bom humor da situação. Ela ri, entendeu? Ela não é que ri assim de forma, mas ela fala e conta, dá o testemunho. Né? Eu fui abusada, mas eu já perdoei meu abusador e tal. E eu declaro que Deus possa salvar. Eu sei que ela sabe, é um processo, mas que ela se lembre daquilo sem sentir dor. Amém? Sem sentir dor. Não é que foi bom, mas sem sentir aquela dor na alma. Então eu sei que a pessoa está curada e liberta. Então, aprofundar a libertação nessas áreas de fragilidade é muito importante, onde a pessoa sofreu um abuso, onde ela foi na infância, às vezes, mutilada na sua alma, na sua identidade, onde essa pessoa se prostituiu, se vendeu, negociou valores, ela se autodegradou. A gente precisa chegar até lá, a pessoa se culpa, se odeia. É a própria identidade, é a vergonha. Por quê? Porque ela não teve a reação certa naquele momento. Então ela está carregando isso até hoje. Então ela precisa ser curada por Jesus. Então precisa ter aprofundamento. O 14º e penúltimo ponto é, um dos princípios do processo é a intimidação do inimigo. O inimigo se levanta. Ele tentou intimidar Raabe. Se você ler na sua Bíblia, logo no versículo 2, aqui então se deu notícia ao rei de Jericó. É o rei da fortaleza de Jericó. Aqui é o inimigo, o adversário de Israel, dizendo: essa noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Gente, o inimigo tem seus informantes. Você viu quando Jó chegou na presença de Deus? Ele chegou na presença de Deus, aí Deus falou para ele o seguinte: de onde você vem? O que ele falou? Eu vim de rodear a terra. Eu estou aí, eu vim do Facebook, estou vendo o que você escreve no Facebook, estou vendo na sua rede social, seu WhatsApp, estou rodeando a terra para ver aonde eu posso pegar os filhos de Deus. Eu estou vindo de rodear a terra. Ele tem os informantes dele, os demônios. Aqui foram levar para ele, ó. Às vezes, pior que tem informante dentro da igreja, né? Por isso que fofoca é uma coisa terrível. E aí, foram lá falar para ele. Ele ficou irado e foi lá falar com a Raabe. Mas sabe qual era a diferença na vida da Raabe? Quem deixa os espias entrar, quem quer ser curado, quem se expõe, quem já está mostrando que agora ela quer que o rei seja outro. Amém? O rei seja Jesus. Essa mulher agora passou a defender os espias. Ela estava do lado daqueles que queriam ajudar ela, trazendo o reino de Deus. E estava agora contra toda a influência, o sistema de toda uma vida que ela tinha vivido de fortaleza.
tudo que a família dela criou, ela ali em Jericó, aquele império, tinha um rei que reinava sobre a vida dela, que tinha autoridade, mas só o fato de você se abrir para receber tratamento e ajuda, começa a declarar que agora um rei é outro na sua vida, amém? O rei é Jesus, tremendo demais, é tão tremendo isso, que enquanto o inimigo veio, intimidou, ela abriu a sua casa para aqueles espias, aonde foi áreas, ela era o que, gente? Uma prostituta. Pensa numa mulher que recebia na sua casa quantos homens por noite? Quanta dor aquela mulher assim. Onde ela gastava aquele dinheiro que ela ganhava? Isso aqui não é brincadeira não, gente, ela era uma prostituta. Então, prostituta, áreas onde ela se vendeu, onde ela se prostituiu, onde ela se autodegradou, onde ela sofreu abuso, onde ela ficou presa em áreas profundas de vergonha. Nessa área, quando aqueles espias saíram, por ela ter acolhido de coração a ajuda que um curso desse faz, por exemplo, não ficou enganando, não ficou ali manipulando, não ficou... tem gente que a fortaleza finge, não quero. Não, ela falou, eu quero, entra na minha casa, eu vou ajudar vocês. Ela acolheu, o rei veio. Engraçado, né? A mentira, eu vou falar uma coisa aqui, a mentira é do diabo, né? Mas aqui ela mentiu. Você pode mentir para o diabo, viu, gente? Está entendendo o que eu estou falando? E Deus abençoou a mentira dela. Verdade ou não é? Porque agora o rei na vida dela era outro. E você sabe qual foi aqui a tônica do negócio? Eles falaram o seguinte, olha só, essa parte é poderosa, aleluia, que eu já vou entrar no último princípio, tá? E o último princípio é libertação familiar e geracional, e a gente inaugura o mês da família, amém? Ela falou o seguinte, olha só, quando vocês vierem e entrarem, eu sei que a fortaleza vai cair, não vai sobrar nada do inimigo, que agora o meu rei, que sempre me governou, agora é meu inimigo, eu estou com vocês. Eu quero minha família salva, eu vou colocar o meu pai, minha mãe, toda a minha família aqui, na minha casa, beleza? Eles falam, beleza, é isso aí. Só querem o seguinte, você vai descer pela janela, um fio escarlata, aleluia, um fio vermelho, escarlata. Tremendo isso, né, gente? No lugar onde havia uma fortaleza, vai entrar o sangue de Jesus, amém? O fio escarlata. E eles falaram, olha, se você não colocar esse fio, eu não garanto que a sua família, nem você, vai ser curada, liberta. No nosso caso, vai ser preservada. Vai haver destruição. Agora, se você fazer o que nós estamos falando, coloca o fio escarlata, quando nós entrarmos, você e sua casa serão preservados, amém? Irmãos, eu fico até arrepiado, sabe por quê? Porque aquele fio escarlata, ele representa uma poderosa intercessão, onde aqueles espias estavam ali, já deram aquela instrução, dizendo assim, ó, eu estou colocando sobre você e a sua família o sangue de Jesus, amém? E nada, absolutamente, fará mal para você, porque agora eu estou vendo que o rei é outro na sua vida. Se você ler Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Todos os pecados, tudo que simboliza o vermelho do pecado, como diz aqui, vai ser coberto pelo vermelho do sangue de Jesus, amém? Você não precisa mais viver isso, sua casa vai ser salva. E houve ali, gente, no último princípio, uma libertação familiar. Quem recebe um facilitador, um conselheiro, um libertador, um espia, porque nós estamos falando de mapeamento espiritual, recebe salvação para a sua casa, amém? Deus não estava fazendo só com Raabe, Deus estava fazendo com toda a sua família. E você sabe quem foi Raabe? Esse é poderoso, aleluia. Raabe, ela foi, sabe quem? Bisavó de Davi, de uma prostituta,
de Jericó, ela gerou o rei messiânico Davi. Deus incluiu ela na linhagem do rei Davi. Eu não sei quem vai ser seu neto, não, vai ser poderoso, amém? Eu não sei quem vai ser o seu neto, seu filho, seu bisneto, mas se você falar, eu quero ser liberto, vai cair as fortalezas, com certeza o Deus de gerações vai tocar na sua família, amém? Aleluia! Isso diz muito para a gente. Olha, se você hospeda realmente os espias e abre o seu coração, quem são os espias? Quem é que dirige um atendimento ali, gente? É o Espírito Santo, é o Josué do Novo Testamento. Ele vai colocando o pé, Josué, aonde você colocar o pé, eu te darei. Quando a gente deixa o Espírito Santo agir, muitas vezes, gente, o Espírito Santo, alguém vai ser enviado para facilitar isso, ajudar, dar uma palavra, e esse é um processo. Mas quem conduz o processo de libertação é o Espírito Santo. Não tem como ser diferente, ele é o guia que nos guia toda a verdade. E quem recebe Josué, lembra, gente, Josué enviou 2 espias, né? Josué é simbolismo aqui do Espírito Santo, porque não importa o quão cheio você está do Espírito Santo, mas importa o quanto do Espírito Santo tem de você, amém? Quanto ele está cheio de você, porque ele quer entrar e colocar o pé em todas as áreas da sua vida, amém? Glória a Deus. Isso também é estar cheio do Espírito Santo, é claro. Porque a gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas se ele vir e já estiver cheio de um monte de coisa, ele vai derramar por fora. Tem que ter espaço. E aqui houve uma libertação poderosa e fez com que Raabe se tornasse parte da linhagem messiânica de Davi. Glória a Deus. E isso foi algo muito poderoso, de uma prostituta a uma matriarca do Messias, algo muito poderoso. Sabe quem que me diz isso? Isso é o resultado de uma libertação verdadeira. Isso é o resultado de um mapeamento inteligente. Isso é resultado de alguém que aceita os espias que Josué está enviando para te ajudar. Josué que é o Espírito Santo, os espias são as pessoas que vão ser facilitadores. Porque eles não estão lá em nome deles, em nome da Igreja Semente do Amanhã, igreja qualquer, eles estão lá em nome de Josué. Amém? Josué foi um discípulo de Moisés, que foi o Jesus do Velho Testamento, um grande libertador. E você hoje vai em nome do Espírito Santo ajudar alguém. Por isso, quando você for aconselhar alguém, ajudar alguém, nunca chegue antes do Espírito Santo. Senão você vai trazer lei para ela e vai matar ela. Deixa o Espírito Santo tocar nela primeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quem vão ser os seus netos, seus bisnetos? Quanto da minha vida, da sua vida, da nossa vida ainda tem? Da sua casa, da sua história, da sua fonte de renda, está contaminada pelo inimigo. Quem quer ser totalmente liberto e curado? Aleluia! Então continua, irmão. Diga para o teu irmão, continua. Persevera. Se Paulo, que é Paulo disse, não que eu acho que eu tenha alcançado, mas que no dia da sua morte, eu estiver perto, Deus vai te avisar, porque servo de Deus, ele avisa, amém? Fala, filho, eu vou te recolher agora, chegou o teu tempo, você vai poder falar, combati o bom combate, guardei a fé, amém? Você pode falar, talvez eu não fui 100% perfeito, mas eu fiz muita coisa boa, 90, 95, amém, gente? Glória a Deus, que você seja como Raabe, essa mulher acolheu e toda a casa dela foi salva. Deus tem o melhor para a sua família, amém, gente?